O que é o fundo de investimento imobiliário? Tá. Muita gente, né, começa aí a investir e ver as opções, né? O que se tem no mercado hoje, né? Quando a gente fala com qualquer pessoa, qual é o tipo de investimento que é mais popular hoje no Brasil? É a poupança, né? Todo mundo já ouviu falar e sabe pelo menos mais ou menos como é que a poupança funciona, né? E para muitas pessoas é o início ali dos investimentos. Então, assim, antes mesmo da gente falar de fundos imobiliários, é importante a gente entender o que tem ali, né? E o que é apresentado para as pessoas. Então, a gente tem dois grandes tipos de investimento, que são investimentos em renda fixa e em renda variável, né? A renda fixa ali onde está a poupança, né? Onde está ali o CDB de um banco que você pode investir, onde está ali o Nubank, né? Muita gente investe ali na caixinha do Nubank, deixa o dinheiro no Nubank rendendo. Isso é renda fixa, tesouro direto, isso é renda fixa. É aquele tipo de investimento que vai te pagar ali todos os meses um retorno ali, na grande maioria das vezes, um mesmo retorno todos os meses, né? Tem a questão de segurança e tudo mais, né? Para aquele investidor bem conservador, para aquela estratégia de investimento conservadora, né? E a gente tem a renda variável. Aí a gente começa a falar de bolsa de valores, né? Que para muitas pessoas é um bicho-papão, né? É aquele tipo de investimento que todo mundo fica ali com medo, com receio, com o pé atrás, com medo de perder dinheiro, né? Mas o meu papel é mostrar que bolsa de valores dá para ser muito simples, muito acessível e muito mais fácil do que as pessoas imaginam, tá? E muito rentável, né? Então, o que são os fundos imobiliários? É a maneira mais fácil e mais popular mesmo de você começar a investir em imóveis, né? Quem já não teve aquela vontade de comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar uma sala para alugar e viver desses aluguéis, né? Acho que todo mundo tem essa vantagem e pensamento de riqueza, né? Só que os fundos imobiliários é uma alternativa muito mais simples para você fazer essa mesma questão, né? Hoje você pode começar a investir em um fundo imobiliário com apenas R$100, com apenas R$10, você pode começar e ser dono de um pedaço de um imóvel de alto padrão que é alugado e você recebe esse retorno todos os meses. Basicamente, esse é um fundo imobiliário. Nada mais é do que ali uma comunhão de várias pessoas que investem em imóveis e recebem retornos, os aluguéis, né, que a gente chama de dividendos todos os meses na sua conta e livre de imposto. Isso é muito bom, né? Então, a maneira do investidor, como eu falei, com apenas R$10, comprar um pedaço daquele ativo, que a gente chama de cota, né, denomina cota. Você compra uma cota, no outro mês o dividendo cai na sua conta de forma totalmente passiva, sem você precisar trabalhar, sem você precisar cobrar inquilino, nem nada do tipo, né? O fundo imobiliário em si já tem ali uma base de profissionais da área que fazem tudo que o fundo precisa, né? Que cobram o aluguel do inquilino, que vão atrás se um imóvel fica desocupado, entre outras questões. Então, basicamente, é isso, né? Que é um fundo imobiliário, de forma assim bem resumida e bem fácil aí para a galera entender. E, bom, você já matou a minha outra pergunta. Eu ia te perguntar justamente se a Bolsa de Valores ela é só para quem tem grana. Pois é. E a gente tá vendo que não, né? Que R$10 você consegue entrar num fundo imobiliário. E existe muitas opções na Bolsa, nessa faixa de valores, sim, que trazem essa segurança para o investidor. O investidor comum, aquela pessoa que não tem tanto conhecimento. Assim. É isso, né? O mercado hoje de fundos imobiliários já é um mercado grande, né? A gente está falando de um mercado que hoje tem 400 a 500 ativos diferentes. É muita coisa, né? Mas, lógico, tem uns ativos que mais se destacam, que são ali os mais conhecidos. Dentre esses, a gente tem essas possibilidades ali de ativos na faixa ali dos R$10, né? E hoje a gente tem muita coisa já, né? De investimentos ali na faixa de R$10. E aí tem uns tipos de fundos imobiliários, né? A gente tem fundo de shopping center, então você pode investir só em shopping centers. Fundos de edifícios, né? De edifícios comerciais, então você pode comprar um pedaço de um prédio ali na Faria Lima, né? Por apenas R$10. Então você tem várias e várias possibilidades nesse tipo de investimento. Então, assim, hoje para o investidor de qualquer lugar do mundo com acesso à internet, ele nem precisa de um computador. Com um celular, ele faz uma transferência ali para a corretora e já compra sem nenhum tipo de taxa. Isso eu acho que é extremamente importante ser citado, né? Você não vai ter nenhum tipo de taxa ali na hora de transferir para a corretora, nem quando você compra o fundo imobiliário e nem quando você recebe o dividendo. A taxa que pode acontecer é na hora ali da venda se você tiver um lucro, tá? Mas esse não deve ser o pensamento assim do investidor iniciante. O investidor iniciante tem que pensar em acumular, né? Comprar ativos e ir acumulando ao longo do tempo para ver ali os seus dividendos, o seu retorno mensal crescer mês a mês. Certo.
O que você acha que seria o ponto-chave para uma pessoa tirar aquela grana que ele tem da poupança, né, para poder trazer para o fundo imobiliário, e se isso é seguro, né, essa transação, essa saída da poupança para vinda para renda variável, ela é uma transferência segura. Perene para quem está iniciando. Cara, o que acontece, né? Quando a gente fala de bolsa de valores, existem os riscos, né? Certo. Qualquer tipo de operação em bolsa de valores em renda variável existem riscos. Em fundos imobiliários, a gente tem riscos que são menores, diluídos do que, por exemplo, em ações, né? Então, assim, entender o funcionamento de um fundo imobiliário é muito mais simples do que você entender o quê? O balanço de uma empresa, né? Um investidor iniciante pegar, sei lá, o balanço do Itaú, por exemplo, e ver ali o que está acontecendo é muito complexo ali para ele. Mas entender que um fundo imobiliário ele tem 10 imóveis e esses 10 imóveis têm ali 50 inquilinos diferentes e que esses 50 inquilinos pagam ali um aluguel todos os meses que na ponta final é transferido para ele como dividendo. Entender esse funcionamento é muito mais simples, né? Então, assim, existem os riscos ali da operação de você investir em um fundo imobiliário que não seja tão bom assim, mas tudo isso é combatido com conhecimento, né? Certo. E eu entendo que hoje o investidor, por mais leigo que ele seja, com apenas alguns estudos, que seja no próprio YouTube, né? Tem muito vídeo, muito conteúdo hoje, no próprio Instagram, muita gente falando sobre fundos imobiliários. Em uma semana, ele estudando ali, pegando, ele já começa a investir de forma segura, tá? Comece aos poucos, eu também acho que é um ponto importante, né? Entendendo pelo menos como funciona. Poucos, né? Como eu falei, R$10. Se o cara investir ali R$10, ele já dá o primeiro passo, já começa a entender como é que funcionam as coisas, né? Não é para você simplesmente, eu tenho, sei lá, 50, 100, 200 mil reais na poupança e de vez mandar para a Bolsa de Valores sem ter conhecimento. Vai fazendo as coisas aos poucos, com estudo, com dedicação e com o tempo você entende que é muito mais simples do que parece a um primeiro momento. E na Bolsa de Valores, você falou que tem os fundos que são os fundos de shopping, sim, fundos de laje corporativa, né? Exatamente. Existe algum fundo que... Porque você está falando de aluguel. De aluguel. E para a grande maioria da população, eles pode-se entender o quê? O aluguel que aquela pessoa tem da pessoa física, na casinha de aluguel e tal. Existe algum fundo que cuida disso? Ou sempre o fundo imobiliário ele vai tratar com grandes empresas e grandes corporações? Então, como é que acontece essa questão, né? Como eu falei, o fundo imobiliário, ele tem ali uma gestão, que a gente chama, né? São ali profissionais que trabalham para o fundo imobiliário, tá? É um time de gestão. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, né? Você foi lá, sei lá, tem um fundo que chama MXRF, né? Hoje é o fundo mais conhecido de mercado, né? São mais de 1 milhão de investidores. Você vai lá, hoje ele deve estar por uns R$10,15, né? Você vai lá e compra uma cota de MXRF. A partir desse momento, você sabe que você está com gestores profissionais ali olhando para toda a carteira do fundo imobiliário. Esses gestores são remunerados? Sim. Você paga eles ali diretamente? Não. Como é que esses gestores são remunerados? Né? Ali eles têm a carteira de ativos do fundo imobiliário que geram todos os meses ali os lucros, né? Do fundo imobiliário, é abatido essa parte ali da despesa com a gestão e na ponta final o cotista recebe o dividendo, tá? Então, assim, você fica totalmente ali protegido, né, por gestores profissionais capacitados ali dentro do seu fundo imobiliário, né? E quando a gente fala de gestores, a gente tem grandes empresas envolvidas, né? Por exemplo, a gente tem aí o pessoal da Kinea, que é um braço lá do Banco Itaú, né? A gente tem a XP, que é uma das grandes gestoras do mercado. A gente tem o BTG, outra grande gestora de mercado. Então, a gente está falando, sim, de profissionais aí do mercado financeiro bem grandes e renomados. Certo. Para eu sair da minha poupança, ir para um investimento de fundo imobiliário... Pelo menos dessa vez eu não comecei a falar. Não começou, né? Eu percebi que você levantou a mão... Eu vou fazer assim agora. Isso. Eu só fazer essa, aí você faz a próxima. Tá. A gente precisa... Como é que a gente faz para poder entrar nesse mundo de fundos imobiliários? Boa. Essa pergunta boa. Porque não é simplesmente você procurar um banco ou, sei lá, a empresa e falar, olha, eu quero uma cota do fundo. Né? Como é que faz essa...
Cara, hoje é muito simples, né? Hoje, com aplicativos, tem aplicativos de banco que já te dão essa possibilidade. Né? Hoje o Banco Inter já tem uma corretora ali integrada, né? O Nubank já... Antes era Nubank e Nuinvest, né? Agora tá tudo junto ali, você já consegue fazer isso, próprio C6, né? Então, contas ali de bancos digitais já te dão essa possibilidade, né? E tem as corretoras, né? A gente tem ali a Rico, né? Que é bem conhecida, a Clear, a XP, BTG, tem muita coisa aí em mercado. Aí... cabe a cada investidor. Muita gente pergunta, tem corretoras melhores que outras? Não. Todas ali vão te dar as mesmas possibilidades. São investimentos gratuitos, né? Então eles não vão te cobrar taxa. Né? É só ali por costume mesmo do investidor. Então, se por exemplo, eu tenho conta aberta aqui no Banco Inter. Né? Não tem o porquê você abrir conta em uma outra corretora se você pode fazer tudo ali dentro. Né? É só pesquisar lá na parte de investimentos o código do fundo. Né? São sempre 4 letras e o número 11 no final. Né? Então tem MXRF11, HGLG11. Né? Então são essas 4 letras e o número 11 no final são os códigos ali dos fundos imobiliários. Certo. Ele não vai ter código diferente se você mudar de aplicativo, né? Não, sempre o mesmo código. São códigos registrados na bolsa. Então. São códigos registrados na bolsa. Você pode pesquisar em qualquer lugar, são sempre os mesmos. Agora eu vou ter que mudar o que eu ia falar por causa da pergunta. Mas foi bom, porque eu lembrei, eu tava conversando isso, acho que foi nesse final de semana, ou no finalzinho da semana passada, com um amigo meu que ele investe também. Inclusive ele que me indicou para começar a investir e tal. Não comecei. Mas eu acho que pode ter acontecido comigo o que acontece com a grande maioria das pessoas que já tem um interesse e já tem pelo menos um mínimo de noção. Acho que até então, para populares, o mais famoso era o Nuinvest, que depois virou Nubank. Exato. Essa fusão, né, desses dois aplicativos, você achou que foi uma boa sacada da Nubank? Porque eu detestei e isso me impediu de entrar de vez, sabe? Eu vi muita gente reclamando, né? Eu não usava o Nubank nem o Nuinvest, mas eu vi muita gente reclamando, né? Porque ficava separado. E qual a grande questão de ficar tudo junto? É porque muitas vezes o que acontece? Você tá ali com o aplicativo do banco e da corretora tudo integrado em uma coisa só, aí um fundo imobiliário seu te trouxe um dividendo, já cai direto na conta corrente. Aí você vai lá e gasta o dividendo sem nem ter a noção de ter recebido, né? Então, tem gente que gosta de separar as coisas, né? Eu também prefiro, né? Ter uma conta de banco e uma conta de corretora, porque eu sei, consigo ter um controle melhor ali do que eu recebo de receita ali dos meus ativos e da minha conta que eu tenho ali para gastar, né? Então, assim, é um planejamento financeiro que eu prefiro fazer. Então, eu entendo muito por conta disso. Né? Por ter esse planejamento separado, fica muito melhor, realmente. Eu acho que se você presta muita atenção, se você vive disso, óbvio que você vai ter um olhar mais clínico para não acabar não gastando, né? E não é que eu tenha isso, mas acho que os meus probleminhas na cabeça, eles me impedem de ter essas coisas tudo junto. Eu gostaria de ter tudo separado. Não sei se chegou a mexer já no... Não, no Nubank não. Eu tenho na XP. Tenho conta na Nubank, mas eu tenho, né, quando eu compro alguma coisa assim de investimento, pelo aplicativo da XP. Então é separado. Eu faço separado também, porque eu acho mais vantagem, assim. Gratuito mais fácil, também. eu acho mais fácil de operar também.